Ordem do dia. Não é o... Mas ele não é ele, é o outro que vai vir. Vai vir outro, né? Vai lá ver se ele vem vindo. Então, pode ir. Mas daí é. Ordem do dia. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 4 de 2020, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira. Senhor Juca. Projeto de lei ordinária 4 de 2020, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira, subscrito por outros 6 vereadores. Dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram o serviço de energia elétrica e de telecomunicações, e determina providências conexas. Segundo a exposição de motivos, o projeto vem corrigir a grave distorção que vem tomando conta das ruas de Garuva, o abandono de cabos e fios soltos em postes após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos e substituições. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Marli, Osiel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. É 4. Número 4. Eu, vereadora Marli Leandro, voto favorável ao projeto de lei número 4 de 2020, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira. Eu, vereador Osiel Fernandes Matos, voto favorável ao projeto de lei ordinária número 04 de 2020. Eu, vereador Estocco, aprovo o projeto de lei ordinária número 04 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 04 de 2020, que dispõe sobre postura, organização, compartilhamento de infraestrutura. Comunico que o vereador Célio votou favorável ao projeto de forma escrita. Em discussão, referido projeto, com a palavra o autor. Boa noite, presidente, nobres pares, comunidades que nos assistem pela nossa TV Câmara. Sobre esse projeto, eu tive aqui o auxílio do Dr. Diogo, doutora Tairine e o Dr. Kleber, que me ajudou também. Sobre a situação do compartilhamento nas redes de luz e de internet e telefonia. Algumas situações na nossa cidade, está acontecendo muito na Jorge Paulo, não sei se vocês estão recebendo reclamação, que passa o caminhão, arranca os fios, aí uma joga para outra, uma diz que é a prefeitura que ergueu o asfalto, aí não comunicou, a Oi diz que não é com ela, a Celeste diz que não é com ela, então fizemos essa lei disciplinando para que tenha como você cobrar. Eu tenho um empresário ali, de um mercado aqui próximo nosso, ele ficou 2 dias sem luz porque uma fornecedora de internet foi lá, deu um curto-circuito no poste, ficou sem luz 3 dias, olha o prejuízo que deu, daí não sabe quem foi, quem não foi. Então esse projeto vem a disciplinar, ali vai ter um prazo, acho que um prazo de 1 ano, para as pessoas se adequar, cada fio vai ter o nome da empresa certinho, vai saber quem que é o responsável, então fica mais fácil de a gente nortear. E cabe ao executivo fazer por decreto o que for para melhorar. Então, agradeço aí a todos os vereadores que votaram, convido os outros que quiserem participar, de subscrever, e conto com o voto de vocês. Meu voto é favorável. Muito obrigado, presidente. Uma palavra sobre o projeto, o vereador Celso Coelho de Souza. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos os presentes, que nos assistem. Quero aqui fazer menção ao mérito a indicação desse projeto de lei do vereador Juca, o seu discernimento, né, em ouvir as reclamações dos munícipes, e realmente é uma situação que precisa ser
considerada, e tomara que o município, o executivo a considere, enviando para cá o projeto de lei e também haja uma fiscalização a contento. Talvez teria que ser feita uma fiscalização por técnicos especializados, porque se o senhor observar também, não só a questão dos fios baixos, tem aquela questão dos fios, depois até do ciclone bomba, tem muitos fios soltos aí, que estão em desusos, e aí nenhuma empresa assume a responsabilidade de retirá-los, e esteticamente também fica muito ruim. Então, portanto, sou totalmente favorável à aprovação do seu projeto, vereador. Obrigado. Com a palavra sobre o projeto, o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Parabenizar, então, o vereador Juca pela iniciativa do projeto, qual eu tenho honra de subscrever, fui convidado a subscrever. Isso aqui é uma ferramenta importante para o Poder Executivo, para realmente organizar, parece a casa da mãe Joana, essa parte, como o vereador Celso falou mesmo, as empresas ali, a gente nem sabe de quem é responsável, fica aqueles rolos lá pendurados, e quando não, eles caídos no chão, a gente às vezes tem até medo de pôr a mão, porque de repente está higienizado ou não, né? E as pessoas saem da calçada, às vezes para desviar, vão para a via pública, e além do fato de que muitas vezes eles também deixam o próprio resíduo do trabalho deles jogado, onde o decreto pode vir até ajudar a regularizar isso, né? Eles largam pedaço de fio, poste, e você não sabe a responsabilidade de quem, e como a criança falou, né? O decreto agora regulariza a ideia perfeita que o senhor teve para disciplinar aí uma atividade importante do nosso município. Parabéns, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 4 de 2020. Leitura da indicação número 49, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira. Senhor Juca. Indicação 49/2020, de autoria do vereador Luiz Antônio de Oliveira. Para que o Poder Executivo estude a viabilidade para incluir o auxílio à aquisição e instalação de poste padrão na Lei nº 1691/2013, que disciplina critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social, conforme modelo anexo. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores. Vereadora Marli, Osiel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereadora Marli Leandro, voto favorável à indicação número 49 de 2020 do vereador Luiz Antônio de Oliveira. Eu, vereador Osiel Fernandes Matos, voto favorável à indicação número 49 de 2020. Eu, vereador Estocco, aprovo a indicação do vereador Juca 49 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável à indicação 49/2020. Comunico que o vereador Célio votou favorável ao projeto de forma escrita. Em discussão, referido à indicação, com a palavra o autor. Boa noite, presidente, de novo, e toda a comunidade que nos assiste. Presidente, essa indicação vem a calhar, vocês sabem muito bem, a sociedade sabe que nós passamos por um ciclone bomba. E muitas casas teve a fatalidade dos postes caídos, postes antigos, ligações antigas, então os postes têm um tempo de vida, né, doutor Paulo? Depende aonde que ele é colocado. Então, o que aconteceu? Que aquele vento também não fosse novo, o velho caía, né? E muitas famílias salariadas não teriam dinheiro vultuoso na hora de pagar um poste desse. O poste desse custa em torno de R$2.000, fora a fiação que vai ali dentro. Então, é que se estude a viabilidade de incluir lá na Lei 691/2013 um auxílio às famílias de vulnerabilidade, para que se faça um estudo, se é possibilidade. Tivemos vários casos, aí até o doutor Paulo agiu bastante junto,
Até um dia se encontramos no corredor ali da Celesc, da Celesc da prefeitura. A Celeste estava exigindo que tivesse, como é que era, meu Paulo? Tivesse a planta da casa, não era? O habite da casa para ligar a luz de volta, gente. Vocês imaginam a coisa dessa? Todo mundo ali com os postes caídos. Não tem gente que tem 30 anos na casa, 40 anos, tem a lei do Saúl, e 20 anos para trás, lá, que poderia, em 2004 que ele fez, né? A lei para que liberasse o habite. Então, situações assim. Agora, você imagina bem, o cara assalariado, uma pessoa assalariada, geralmente de uma idade boa, ele gasta quase todo o dinheiro em remédio. Como é que vai ter o dinheiro para pagar o poste mais o habite? Não tem como. Daí o doutor Paulo até pegou junto com o prefeito, foram atrás disso aí e conseguiram tirar essa situação de se exigir habites. Mas isso aqui é interessante para os próximo governo de incluir, né, para que possa ajudar essas pessoas em vulnerabilidade. A vereadora Helena sabe muito bem disso, conhece essa garuva como nunca, e o Celso também, todos aqui, sabem que tem famílias que não têm condições de comprar um poste dele. Ele é caríssimo, né, e agora, se não for desse padrão, não liga mais. Então, queria aqui pedir um voto favorável para a gente poder sensibilizar o executivo. Muito obrigado da atenção e meu voto é favorável. Com a palavra sobre o projeto, o vereador Celso Coelho. Vereador Paulo. O vereador Paulo Batassari. Então, senhores vereadores e comunidade que nos assiste e nos escuta nesse momento. Muita gente, quando vê uma indicação desse formato, vereador Juca, ele pode estar pensando em casa que aonde já se viu, eu tenho certeza que tem gente que pensa assim, e não estou dizendo que a pessoa que está pensando assim está errada. Todo mundo tem liberdade de pensar da maneira que quer, mas eu acho que toda discussão que ocorre nessa casa tem que ter uma reflexão. Então, tenho certeza que a gente está pensando em casa, que barbaridade os vereadores estarem aqui apresentando uma indicação nesse teor para a prefeitura dar o poste para alguém, né? E, na verdade, o vereador Juca está coberto de razão e essa casa aqui já trouxe para discussão outros temas, né? Inclusive foi a inclusão do bujão de gás, para você também ajudar em famílias em estado de vulnerabilidade, porque o fundamento do serviço público não é tratar todo mundo da maneira igual, né? Porque tem gente que nesse momento está falando, você ganhou um poste, eu quero um poste também, não é? E não é esse o pensamento do serviço público. É justamente você ajudar as pessoas que estão precisando das políticas públicas para elas poderem entrar na média da sociedade. Então é essa visão que o gestor público tem que ter lá na prefeitura, lá, de você pegar uma boa parte da fatia da nossa população, que graças a Deus o nosso município é um município que, se for fazer uma relação com os outros municípios do Brasil, nós estamos bem pra caramba. Nosso DH já foi horrível, nós estamos com o DH consideravelmente bom, isso é bom, que significa que o município está subindo, mas isso não significa também que o município não tem extrema pobreza, dentro dele tem. E nós temos extrema pobreza. Então nós temos que ter políticas públicas diferenciadas para essas pessoas que estão em extremo caso de vulnerabilidade. E a ideia então é muito boa, vereador Juca, porque um poste desse custa de R$1.500 a R$2.000, e a família que está com problemas financeiros é incomensurável um valor desse. E não se, quase os materiais de construção não vão favorecer em parcelamento, e às vezes a família não tem nem condição de fazer parcelamento porque não tem crédito. Então nós temos sim que acudir esse perfil de pessoa, por isso que aqui a indicação do vereador já fala assim, vai lá para a assistência social. Lá estão os profissionais que vão fazer a triagem, ver realmente a necessidade. Esse ciclone de bomba foi um exemplo, vereadores, todos os vereadores sabem aqui, teve gente que caiu o poste, que não tinha dinheiro, deu um jeito, depois ainda por cima a Celeste que não queria instalar a luz num padrão que já tinha, porque queria documentos, habite-se. Meu Deus do céu! Como é ruim a falta de concorrência, porque se tivesse uma outra empresa de concorrência, tenho certeza que a Celeste não ia tratar o cliente dela como trata, principalmente aqui no município de Garuva. Parabéns, vereador Juca, continue firme nas convicções de ajudar as pessoas em extrema
vulnerabilidade. E é por aí que você vai. Agora, o prefeito, se for inteligente, se for um prefeito social, ele vai olhar essa indicação e vai olhar com carinho como foi o gás, como foi as outras indicações que foi feita essa casa, para assistência social, como foi a indicação que eu mesmo fiz até para auxílio de material de construção, aquele que ia pegar, quem não quer o material de construção, a gente ia coletar e aí a gente ia distribuir. Isso tudo facilita a vida de quem está precisando, que vai agradecer muito essa sua iniciativa. A palavra ao vereador Celso Coelho de Souza. Obrigado, presidente. Sobre Também o projeto. quero fazer coro com as palavras do nobre vereador Paulo Guatassara, quando ele disse que o vereador Juca está coberto de razão quando a gente pensa em auxiliar aqueles que realmente têm maior necessidade e principalmente nos momentos mais difíceis. Tomara que o executivo acate a vossa indicação aí, o seu projeto, vereador Juca, assim como os outros demais que a gente já enviou aqui, citado aí pelo vereador Paulo como exemplo, até a questão do bujão de gás, do material de construção, para que possamos estar dando respaldo àquelas pessoas que têm mais necessidades. Sou favorável ao seu projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado o projeto, a indicação do vereador, de 49 do vereador Juca. Leitura da indicação número 50, autoria desta vereadora. Indicação 50/2020, de autoria da vereadora Helena Aparecida Costa Chaves, que o Poder Executivo apresente projeto de lei denominando a quadra poliesportiva que será construída no bairro Vila Trevo, como sendo quadra poliesportiva João Zavodini. Não, mas é que não vai ser. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Marli, Osiel, Estocco e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereadora Marli Leandro, voto favorável à indicação número 50 de 2020 da vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Eu, vereador Osiel Fernandes Matos, voto favorável à indicação número 50 de 2020. Eu, vereador Estocco, aprovo a indicação da vereadora Helena, 50 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável à indicação 50/2020. Comunico que o vereador Célio votou favorável ao projeto de forma escrita. É a indicação 50 de 2020. Em discussão, referido à indicação, com a palavra a autora. Eu gostaria de defender esse projeto porque o João Zavodini foi um senhor que muito fez por essa área, por a localidade do outro lado do Trevo. Então, uma família muito conhecida, tem terrenos que ele doou para a escola e por respeito à família. Eu defendo esse projeto. E obrigado por se o prefeito atender. Com a palavra, o vereador Celso Coelho. Sou favorável ao seu projeto, vereadora, com relação à homenagem ao seu João Zavodini. Não o conheço assim tanto pessoalmente, mas pelo histórico que está na indicação aí, lhe parabenizo pela homenagem. Obrigado. Favorável também, vereadora, no seu projeto, parabenizo a senhora. Família tradicional, Zavodini, moradora da Vila Trevo, bem merecida homenagem. Vereadora Helena, parabéns pela iniciativa, belíssima homenagem. Parabéns, vereadora. Meu voto é favorável. Obrigado. Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está.
Aprovado a indicação número 50, de 2020. Eu só gostaria de registrar a presença do procurador jurídico do município de Garuva, o doutor Diogo. Não lembro o sobrenome. Neste momento, convido o procurador do município, doutor Diogo, para fazer uso da tribuna por até 15 ou 20 minutos, a fim de explanar sobre a contratação dos professores ACT. Muito obrigado, vereadora. Eu inicialmente cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os outros vereadores e a população que nos assiste online. Em primeiro lugar, se me for permitido, vereadora, eu gostaria, como nós estamos no fim dessa legislatura, agradecer muito a todos os vereadores que sempre me trataram com muita cordialidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive aqui foi no mês de, salvo engano, agosto de 2017. Eu entrei na prefeitura no dia 20 de junho de 2017. Então, já 2 meses depois, estava aqui e, salvo engano, era uma audiência pública para discutir a LDO. E já os vereadores, especialmente Juca, Celso e o Paulo Guatassara e o vereador Valdemar, me pegaram e disseram como é que você vai fazer com a questão da regularização fundiária. Então, aquilo foi um desafio para nós, e essa Câmara aprovou com muita rapidez a legislação sobre o tema, que nos deu possibilidade de hoje entregar as escrituras como estão sendo entregues. Então, eu gostaria de deixar registrado esse agradecimento antes de entrar no assunto. O assunto propriamente dito, ele vem em razão de um pedido, salvo engano, da vereadora Marli, né, um convite, evidente, não para explicar a lei, né, para explicar o que ela nos pede, como é que é a aplicação disso no município, né? Posso pegar uma arminha aqui? Então, como vai se dar a aplicação dessa lei e por que já a aplicação dessa lei nesse teste seletivo de 2020 para o ano letivo de 2021? Todos aqui sabem que essa legislação ela foi aprovada por essa casa em novembro de 2017 por um motivo muito especial. Dezembro, desculpa, vereador. Dezembro de 2017. 19. Lei Complementar 117. É novembro mesmo? Dezembro. Quando o teste seletivo de 2019 para o ano letivo de 2020 já havia sido realizado. Em razão de que o município está sofrendo várias condenações com relação ao FGTS dos contratos temporários. Por que isso? Contrato temporário é aquele que tem um tempo de início e um tempo de fim. A nossa situação no nosso município, ela se perpetua no tempo, né? Temos aí contratos com mais de 5 anos, contratos até com 10 anos, que os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego notificaram o município. A primeira condenação foi em torno de R$1 milhão, transitado em julgado no STJ, e agora recebemos mais uma notificação do Ministério do Trabalho, também mais ou menos do mesmo valor. Por essa razão, a necessidade de se estancar esse tipo de problema, porque são valores que certamente sairão dos cofres públicos e poderiam ser destinados em todas as outras áreas. Essa lei, então, de 2019, ela tem aplicabilidade imediata. Então, todos aqueles que têm um contrato finalizado com o município
devem ficar com um tempo de quarentena de 12 meses. A lei federal, que trata sobre o tema, que é 8.500 e alguma coisa, ela reza o prazo de 24 meses de quarentena. Então, a gente ainda tem um prazo reduzido com relação a isso. Então, em linhas gerais, seria essa o que está acontecendo no município hoje, vereadora. Só para... Boa noite, obrigado pela sua presença. Então, o senhor fica à vontade de ficar na explanação, não se atenha pelo tempo, porque os vereadores podem abrir mão da palavra, né? Vereadores, a gente abre mão da palavra e livre, daí o importante é a gente deixar esse tema bem discutido, esclarecido, debatido, para quem está nos ouvindo, que eu tenho certeza que são bastante interessados que estão nos ouvindo. Então, eu só vou pedir, já para a gente ter uma ordem para quem está escutando agora, além das perguntas, né? Nós temos algumas perguntas que os professores fizeram para mim, para o vereador Juca, que é o vereador Celso, que também a gente vai fazer essas considerações. Uhum. Eu só queria, nesse momento, só para deixar claro para as pessoas que estão nos escutando, o que levou o governo a apresentar um projeto de lei e que culminou, então, com a promulgação da Lei 117 de 2019. Por que o governo do doutor Rodrigo mandou essa lei para cá, doutor? Justamente pelas sucessivas condenações em multas altíssimas de FGTS. Hoje, se atualizar, certamente ultrapassa a quantia de 2,5 milhões. Perfeito. E o senhor, na sua falação, então, ficou claro, né, que o governo precisou regulamentar isso através, não foi algo que estava se protelando de outros governos, né? Acredito que já havia com o tempo, poderia ter sido feito já em outros governos. Não só poderia, como deveria. Como deveria. Inclusive com a iminência de respondermos ação civil pública por improbidade administrativa. Porque o conceito da Constituição é contrato temporário. Não há como se conceber um contrato temporário por mais de 5, 2, 3, 4, 5 anos seguidos. Isso não é o executivo que está dizendo, isso quem diz é a justiça. Se a justiça não dissesse dessa forma, certamente não haveria necessidade dessa alteração. Certo. Outra consideraçãozinha, só antes de nós começar a fazer as outras perguntas, passar para os outros vereadores. O senhor, na sua falação, o senhor falou que a prefeitura tem contato de 5 anos. Queria que o senhor desse uma ideia, não precisa falar nomes, né, mas do tempo de contato de 5, de 10, e o senhor usou a palavra também 12 meses de quarentena. Eu tenho certeza que quem escutou não entendeu direito o que é quarentena. O que é quarentena, pá? A quarentena, me desculpe a expressão chula, é ficar de molho. Né? A pessoa vai terminar o contrato. Hoje, ela não pode ser recontratada num prazo de 1 ano, 12 meses, contados a partir do último contrato dela, do término do último contrato dela. Então, ela fica de molho por 12 meses. A lei federal fala que é 24 meses, nós colocamos para 12 meses. Alguns pontos da nossa legislação anterior, da Lei Complementar 18, já vinha sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade, alteramos a lei, e agora também é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, alguns pontos, e este ponto, em específico, da quarentena, do ficar de molho, não foi objeto de discussão. Ou seja, o Ministério Público entende que aquilo ali realmente é o correto. Antecipou uma... Então, a gente já deixou claro, então, que essa lei também tem essa DIN, né, que a gente chama, né? Isso. Todo mundo fala da DIN, então, essa ação direta de inconstitucionalidade de outros pontos. O Ministério Público, você veja como o Ministério Público é presente e está cobrando, né? Ele está pedindo para a gente... Ele discorda de outros pontos, mas esse especificamente... Não há objeção. Não há, tanto que a gente leu aqui com os vereadores, né? A gente leu essa DIN, já discutiu ela, né? E a gente realmente percebeu que esse ponto não vem para questionamento. Outros pontos sim, mas inclusive, vereador, me desculpe, então, o município de Joinville também tem, na sua lei de contrato temporário, a quarentena de 24 meses. Na lei do município de Joinville,
Só para fazer um parâmetro, né? Eles colocaram lá a quarentena de 24 meses e criaram algumas exceções, das quais não se aplicaria a quarentena. Essas exceções, Joinville também sofreu ação direta de inconstitucionalidade para discutir as exceções. Ou seja, o que o Ministério Público entende é que a quarentena não admite exceção. Então, é aquele tempo e pronto. A primeira pergunta minha em relação aos professores que mandaram, depois os outros vereadores ficam à vontade de fazer os questionamentos deles. A pergunta chegada a mim foi: por que não foi dado a correta visibilidade da lei? Então, os professores reclamam que em 2019 teve essa lei, e essa lei 117, né, uma lei complementar, e eles imaginavam, então, que a prefeitura deveria ter feito uma visibilidade maior entre os próprios ACTs, né, tendo comunicado que tinha sido... Então, não sei se o senhor tem, porque a gente entende, nós, prefeitura, nós, Câmara de Vereadores, que a visibilidade já foi dada, né, vai para o Diário Oficial, aqui na Câmara tem a visibilidade das leis aprovadas pelos vereadores, a Prefeitura de Garuva também tem lá o seu portal, também da lei que o cidadão tem que ter conhecimento de toda a legislação brasileira, que não é fácil, né, mas é da lei que a gente tem que ter. Mas a pergunta é: por que não foi dado maior visibilidade? Não sei se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso. Faço aos outros vereadores. A pergunta é bem importante, vereador. Em primeiro lugar, quando do teste seletivo 2009, ano letivo 2020, a lei não estava publicada. Portanto, não haveria como se fazer esse aviso. E se tivesse sido publicada, esses contratos atuais sequer teriam sido realizados. Se o teste seletivo fosse realizado depois da publicação, todos estes professores não teriam sido contratados já no ano de 2020. Este é o primeiro ponto. A lei, ela é publicada no mesmo lugar onde é publicado os editais de teste seletivo, onde todos sabem isso. Importante destacar também que essa lei, ela não vale só para a educação. Isto acontece em todas as áreas que se é permitido fazer o teste seletivo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no início do ano com o teste seletivo para a contratação de médico. Um médico do município foi impossibilitado de ser contratado justamente por esse motivo. Também não sabia da regra. E quando que vai se saber? Quando a nossa Controladoria Geral analisa esses contratos e aplica a regra. Então, lá na saúde já foi aplicado. Não há como ter agora 2 pesos e 2 medidas. Embora entenda a particularidade de cada um. Mas a lei serve para todos e, infelizmente, ou felizmente, temos que aplicá-la, né? Boa noite, doutor Diogo. Me permite tirar a máscara, estou na distância confortável dos nobres e não estou com suspeita de Covid. Doutor Diogo, quero aqui parabenizar a sua vida, parabenizar o seu trabalho. Tivemos vários momentos impasses sobre a regulação fundiária. Eu sei que o senhor foi o pai da criança, tá? Já estamos exportando para outros municípios que me procuram, eu sempre encaminho o senhor. Então, parabéns. E foi muito bom, o senhor veio e a gente fica orgulhoso de o senhor atender a demanda desses vereadores, assim quando nós fomos para a campanha, né, vereador Celso, vereador Paulo, a cobrança, vereador Helena, era sempre da regulação fundiária. E graças a Deus agora está se desenhando aí a titularidade da sua propriedade. Então, parabéns, esse é o meu relato. Doutor Diogo, nós temos aqui umas perguntas dos ACTs, são 8 perguntas, o Paulo já fez a gente depois, consequente, cada um vai fazer entendeu? Uhum. A pergunta que cabia para mim foi: por que não foi exposto nos murais das escolas após a sua aprovação? Veja, a obrigatoriedade da publicação é no sítio oficial do município e no diário oficial do município. Além disso, reuniões foram feitas com diretores de escola e foi repassado essa informação. Então, se foi afixado no mural ou não, primeiro que não é obrigatório.
E segundo que, como eu comentei na resposta para o vereador Paulo, é publicado exatamente no mesmo local onde é publicado o edital do teste seletivo. Boa noite, senhor procurador Diogo. Primeiro, quero te agradecer em nome da Câmara e a pedido da vereadora Marli ao convite para estar presente aqui. Isso nos deixa mais esclarecido, né? E nos dá mais transparência nessa questão aí das dúvidas quanto à contratação dos cargos temporários. Ao mesmo tempo que eu quero aqui compadecer com cada um dos cargos temporários ACTs, porque também tem a preocupação com seus empregos, né, a sua renda familiar. Enfim, a lei está aí para ser cumprida, né? Então, e por isso a gente precisa ter um argumento mais convincente possível para que a lei não faça sentido de dois pesos e duas medidas. Sim. Ficou uma dúvida pessoal minha, que talvez é de algumas outras pessoas. Eu tenho lido um pouco com relação à nossa lei complementar 117, e ela fala sobre o inciso 4º, né, do artigo 37 da Constituição, né, e está legislando sobre esse artigo. Mas no artigo 3, no inciso 3 desse mesmo artigo, o senhor citou ali o prazo de 24 meses, né? E na Constituição, esse inciso ele diz o prazo de validade do concurso público será de 2 anos. A validade desse concurso para 2 anos ou é a validade da contratação do concursado, doutor? O senhor pode me ajudar nessa? Posso. Obrigado pela pergunta, Celso. Veja, são situações distintas. Uma é o prazo de validade do contrato, outra é o prazo de quarentena. São situações distintas. O que pode ser realizado hoje, a lei antiga, a lei complementar 18, tinha o prazo de validade de 1 ano, ponto. Esta lei complementar 117, ela prevê a possibilidade de 1 ano prorrogável por mais 1. Então, a gente teria a possibilidade de fazer um teste seletivo prorrogado por mais 1. É comum, e sempre foi feito assim no município de Garuva, todo ano fazer um teste seletivo para cada ano letivo, né? Entendi. Obrigado. Não sei se respondi, se era essa a dúvida. Seria essa... Sim, agora eu vou direcionar a pergunta dos professores, então, que é a pergunta 3. Eles perguntam da seguinte forma, doutor: por que no dia da escolha da vaga não foi comunicado aos professores que, ao assumirem as aulas para o ano letivo de 2020, automaticamente estaria fora do ano letivo de 21? Veja, Celso, é a mesma situação da pergunta respondida para o vereador Juca. Sim. A lei ela tem aplicação automática, publicada no local de costume, e da mesma forma como se alega que não teria sido avisado na hora da contratação, também assim não foi lá nos testes seletivos da saúde, onde também foram bloqueados servidores de temporário. Então, não se trata de uma obrigação em que pese, entenda a angústia e a situação de que queria ter sido avisado, deveria ter sido avisado, mas a obrigação da municipalidade é publicar as leis no local de costume, né? Tem aqui mais uma pergunta, então, dos professores. Confesso que nessa pergunta aqui eu não li o contrato dos ACT, então realmente vou fazer a pergunta seca sem ter noção. Por que no nosso contrato não teve nenhuma cláusula com a informação? Primeiro porque assim,
como já respondido anteriormente, né? Esse teste seletivo ele foi realizado sob a égide de uma lei anterior. No meio do caminho, já com as aprovações, foi aprovado outra lei. E o teste seletivo, tanto o edital quanto o teste seletivo, 2019 para o ano letivo 2020, não prevêem prorrogação. Eles já não previam nenhum tipo de prorrogação. Era para o ano de 2020. Fim. Além disso, é importante destacar também que nenhum contrato de teste seletivo foi rescindido em razão da pandemia. Todos foram mantidos. Os contratos ACTs foram mantidos. Mesmo com a pandemia. Mesmo com a prerrogativa de poder, no mínimo, ter suspenso. Só, não vou pagar aqui nesses meses, fique em casa e depois esse tempo eu jogo um pouco para frente. Não, os contratos foram mantidos, né? Então foi respeitado o tempo do contrato de cada um. Este ano a regra alterou e ela não só pode, como deve ser aplicada, né? Doutor Diogo, tem mais umas perguntas. Eu vou dar licença, vou tecer aqui uns elogios ao nosso doutor Kleber, meu parceiro também, me ajudou o projeto nosso, que o senhor me ajudou, foi votado hoje também. Parabéns pelo seu trabalho, uma honra ter o senhor aqui, lá nessa casa. Doutor Diogo, eu vou ler o cabeçalho, está quase no final já. Em momento onde as autoridades de saúde nos alertam sobre o crescimento dos casos de Covid, outros questionamentos surgem. Esse é o cabeçalho, agora vem a pergunta, né? É realmente seguro realizar um processo seletivo, que seria agora o do dia 9? Essa é a pergunta que eles fazem. Imagino que está se questionando o local? Segurança local, certo? A prova será realizada online. Tá. O edital prevê que o local e horário da prova serão definidos. Salvo engano, essa publicação vai acontecer amanhã e o local será o sítio da internet, um local seguro, onde a pessoa vai fazer o seu login de entrada e tem que fazer o login de saída, e justamente para evitar, né? Então há inúmeras alternativas, assim como há também, por exemplo, as aulas online, né? Doutor Coelho? Sim, a minha pergunta aqui, eu acho que é uma sequência da do vereador Juca, e quando o professor pergunta, é realmente seguro manter pessoas em uma sala e receber os papéis de outras? Já respondeu, quer ver? Já respondeu, né? Vamos, assim, mesmo que se fosse fazer uma prova escrita, certamente todos os protocolos de segurança seriam respeitados. Distanciamento mínimo, provavelmente utilização de mais salas, provavelmente fracionamento de horário de provas diferentes. No entanto, hoje em dia, com a internet, a gente tem essa possibilidade, inclusive a sugestão dos membros da comissão, né, para esse risco não existir, né? Inclusive, possibilitando aquela pessoa, vamos imaginar que esteja com a Covid. Né? Que é a pergunta que eu vou fazer vou fazer a pergunta, daí o senhor já responde, né? Então, se o candidato, mesmo na internet, ele está aí sob suspeita de Covid ou está com o teste positivo, provavelmente levando para lá que não está se sentindo bem, está acamado, né? Se existe a previsão de que ele vai ser impedido de realizar a prova, ou tem algum sistema aí que vai poder socorrer essa pessoa na questão, perdeu a prova porque estava com Covid? Essa situação daí da prova online, ela acaba resolvendo essas questões, né? A última pergunta dos ACTs agora, que vem aqui para nós, né? Por que Garuva, assim como as cidades vizinhas e até mesmo o próprio Estado, não prorrogou, especialmente o contrato dos professores da CTs?
prorrogou o contrato, porque o Estado disse que prorrogou e cidades vizinhas prorrogaram. Guaratu prorrogou, Tapó prorrogou e o Estado. Tem uma lei correndo na Assembleia para que prorrogue. A PL do Estado. Veja, a questão da prorrogação dos contratos, no nosso caso, é impossível porque a nossa lei complementar revogada, ela não permitia prorrogação de contrato. É óbvio que cada cidade tem a sua própria legislação, e a nossa legislação aqui da época não previa nenhum tipo de prorrogação de contrato. O contrato chega ao seu fim, a pessoa faz outro teste seletivo. Não existe aditivo de contrato. A pessoa faz outro teste seletivo. Vamos imaginar a questão da prorrogação, então, pelo que eu pude entender da pergunta, também talvez se estenderia a prorrogação do teste seletivo. Aí eu teria que chamar os próximos da lista. Porque hoje nós temos o impeditivo da quarentena. Então, se fosse possível, o que não é mais, porque aquele teste seletivo dizia que era para o ano de 2020, portanto, sem possibilidade de prorrogação, teria que ser chamado os próximos. E veja, o que é importante colocar aqui também, vereadores, é que nós tivemos hoje finalizou as inscrições, finalizaram as inscrições. Foram inscritos 318 pessoas. O que é importante colocar é que o serviço público não vai ser prejudicado. Eu entendo perfeitamente a questão de cada professor que está angustiado de não ser contratado no ano que vem. Mas há outras, mais de 200 pessoas, também, provavelmente, muitas delas desse município, que poderão ter a oportunidade de serem contratadas pelo município. Doutor Diogo, obrigado pela sua presença, mas eu quero que o senhor dê uma palavra de conforto para esses professores, que isso possa confortar eles, porque eles estão muito apreensivos e procuram a gente direto e até cobram porque a gente aprovou esse projeto e é triste para a gente, porque eles sabem da necessidade deles, Então eu queria que o senhor... A questão da aprovação do projeto, em primeiro lugar, é bom a gente deixar bem claro, Essa Casa Legislativa não aprovou esse projeto para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Ela vem para evitar uma situação de risco iminente nas contas públicas do nosso município e, quem sabe, até a proibição total da forma como andava a ação direta de inconstitucionalidade que antes existia, pela proibição total de se fazer o teste seletivo. Então, assim, o conforto, se é que se pode dar essa palavra nesse momento, é de que o nosso prazo de quarentena é inferior a qualquer outra legislação. Nenhuma legislação que tem a questão da quarentena coloca com 12 meses. A nossa é de 24 meses. Então, isso eu sei que é doloroso. Um ano, dependendo de alguma situação, passa voando, e para quem tem uma necessidade, às vezes aquilo parece uma eternidade. De qualquer forma, passa. E a legislação está aí para ser cumprida. Nós temos que cumprir a legislação, só pena, inclusive, de responder por improbidade administrativa. Doutor Diogo, só responder rapidinho, até que o senhor veio aí no celular. O que eles alegam, assim, doutor Diogo, eram que foram, claro, o senhor já respondeu todas, que não foi avisado, eles não conseguiram participar de outros concursos. A gente sabe muito bem que teve o período eleitoral, que não poderia ter divulgado, e eles ficavam chateados, e eu tive uma reunião com eles, expliquei tudo isso que o senhor falou, tinha uma DI, tinha um processo do Ministério do Trabalho, a qual já fomos condenados a multa, tem uma situação do Ministério Público também apontando essa lei, então eu falei para eles, a lei que veio do Executivo foi para
flexibilizar. Um ano sim, um ano não. As outras são 24 sim e 24 fora. E eles alegam assim um pouco de que não teve tempo hábil para eles poderem participar dos concursos e tal. E eu até orientei eles, o prefeito agora que vai assumir de novo o ano que vem, ele vai ter que tomar umas providências, porque a CT, em casos esporádicos, de situações que vacância do cargo para alguma coisa de reitoria, ou diretor, ou o cara foi convidado secretário, então ficou aquela vaga temporária, depois voltará. Uhum. Eu acredito que ele vai fazer um remanejamento dos professores. Acredito que a única coisa que nós podemos terceirizar do ensino é as creches, que nós temos condições, né? Para a casa da Folha, né, doutor Diogo? Uhum. Depois vem a calhar aí aqui eu já dou uma ideia, acho que até estive conversando com o doutor Kleber, isso, de criar 3 cargos administrativos de colégio, para tocar os 11 colégios que nós temos. É patrimonial, é ar-condicionado, é janela, porta, estraga ali, né? Que para 3 pessoas tocar, cada um tocaria 3 ou 4, e se sobraria 12 professores que voltariam para a escola, porque o pedagógico já tem o orientador pedagógico, né, doutor Diogo, doutor Kleber? Então é uma sugestão que eu dou, eu sei que vocês vão fazer parte do próximo governo, e depois, se caber o concurso, faz o concurso. Essas 3 formas eu acho que ele vai ter que tomar, né, doutor Diogo? Vereador, o senhor tem completa razão, mas vamos rememorar um pouquinho aqui. Os 2 primeiros anos do mandato dessa gestão, os 2 primeiros anos completos e quase o terceiro inteiro, nós pegamos com um índice de folha superior a 54%. Inclusive, o Dr. Kleber teve que fazer um mandato de segurança contra o Tribunal de Contas, porque a nossa certidão estava positiva, nós não conseguimos nem pegar crédito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque, e em razão disso, não se podia fazer concurso público. Agora poderíamos fazer? Agora nós temos uma outra problemática. A Lei Complementar 173 do presidente Bolsonaro veda até 31 de dezembro de 2021 para contenção de gastos. Qual que é? E aí, de repente, tem mais um alento, né? Tem uma escola a ser construída, né? Sendo construída. Nós vamos necessitar certamente de professores ali. E certamente isso terá que ser feito e será feito por concurso público. Então, embora a gente tenha esse problema agora, já ali na frente se avizinha um concurso público, com certeza, porque não teremos a justificativa de teste seletivo. Então, essa questão, Juca, de fato, o momento nos pegou um pouco complicado no início do mandato em razão do índice de folha, melhorado um pouco, tivemos esse problema de não poder fazer nenhum tipo de aumento de despesa, mas com a criação da nova escola, as vagas que lá tiverem que ser preenchidas serão por concurso público. Tem uma outra solução, uma outra situação também, desculpa. A gente nem sabe qual é o número concreto de temporários que serão contratados no ano que vem. A gente está vendo um regresso na questão do coronavírus. Até 2, 3, 4 semanas atrás, a gente via a televisão aí, o estado de Santa Catarina, no mínimo estava em estabilidade. Ontem eu vi nos jornais, aumentamos 143%. Então, nós não sabemos nem como vai ser a volta às aulas. Se vai voltar com carga máxima. Se voltar, como que vai ser? Quantas salas efetivamente serão abertas, né? Então, isso tudo ainda é uma incógnita, né? Para encerrar minha participação, o vereador Celso depois com a palavra, depois o vereador Heleno, então, acaba. Então, doutor, agradecer aqui a presença do doutor Kleber, né, que está assessorando aí o procurador, e sempre bem-vindo nessa casa. Doutor Kleber, a gente sabe, né, vereador Juca, que ele está sempre online vendo as sessões, né, e às vezes avisa o vereador Juca ali por internet, ali, ó, vereador Juca, fala,
ajuda orientando o vereador Juca, que é importante isso, né? A gente ter os amigos aí para ajudar a gente a colaborar, né? No momento que a gente está presente aqui. Então, da minha parte, eu também sinto, né, pelos ACTs, a gente sabe a situação que é difícil mesmo, né? Alguém que está trabalhando agora e não tem a perspectiva do novo serviço na frente, realmente é complicado. A solução mesmo é a realização do concurso público, né? Já está se protelando já há muito tempo esse concurso público. E esse a gente precisa fazer ele logo, porque se você todo ano contrata a CT, significa que você tem bastante vagas a serem preenchidas. Então, falta professor. Ou os professores estão em desvio de função, isso precisa ser feito um levantamento até dentro da prefeitura, ver quantos professores estão em desvio de função, ou então realmente está faltando pessoas no quadro, que eu acredito que sim, é isso o problema nosso. Nós estamos com falta de efetivo, portanto, precisamos fazer o concurso público. Evidentemente que foi bom o senhor ter citado a lei complementar 173 do governo federal. É importante quem está nos escutando saber, né? Até os funcionários públicos também, do provimento efetivo. E que a gente não vai ter aumento de salário decorrente dessa lei. A lei 173 e a lei é para ser cumprida, né? A lei federal ela é maior que qualquer lei municipal. Ela rege tudo o que disciplina, então nós temos que cumprir até dia 31/12/2021, salvo o presidente ou a condição sanitária do país melhorar, ele revogar essa lei, mas também você pode aumentar o prazo dessa lei. Então nós temos que realmente pedir para Deus aí para ter tudo certo, o Brasil sai, que a vacina venha, mas ela disciplina, não temos aumento. Eu sei que o governo e os vereadores estão tentando fazer o máximo possível para criar legalidade para pagar o abono, mas não está fácil achar a legalidade disso. Embora os funcionários todos mereçam, porque trabalhar durante uma pandemia, como o Serviço Público de Garuva trabalhou, com o ciclone bomba, como foi trabalhado, nós não tem setores públicos aí federal que estão fechados até hoje, né? Tem bancos aí que atendem por fila aí, olha lá, só com a reza braba para o pessoal atender a gente. E é banco público misto, né? Então, mas os funcionários públicos de Garuva não, nós estamos ali presentes, trabalhando, não, só eventualmente foi saído, né? A gente respeitou, mas a partir do momento que já dava para o funcionário estar presente, ele estava presente. Então, parabéns aos funcionários públicos, né? Todos. Então tem esse disciplinamento, né? Então acho que o senhor leva essa mensagem lá para o prefeito, eu sei que vocês já se programam para isso, né? A partir do momento, quando der para a gente fazer o concurso público, né? Quando a gente puder fazer a previsão dele, a gente realmente fazer para acabar com esse problema de vez, né? E aí essa boa notícia para o garuvense, né? A escola vai precisar de professores. A boa notícia para o garuvense que o município está crescendo, em outras regiões vai ter que ter novas escolas, já fora essa que está sendo construída, doutor, já vai ter que ter uma projeção de novas escolas. Então isso é bom para a classe dos professores enfim, de todos os profissionais que trabalham no ensino, que Garuva, graças a Deus, vai ser um berço aí de novas contratações, né? Contramão do Brasil, nós estamos pensando e vamos crescer. E eu sei que às vezes o funcionário público um pouco reclama do seu salário, mas o salário do município de Garuva não deixa a desejar para nenhum outro município de Santa Catarina. Uhum. Isso é bom a gente também saber valorizar, né? Os profissionais aqui são profissionais remunerados à medida do possível da prefeitura, mas existem municípios nossos que não chegam nem perto do nosso piso salarial. Então, isso também é bom a gente frisar. Então, só essa consideração para o senhor levar para o prefeito municipal, né? Nas reuniões que vocês fizerem, quando der provimento, fazer concurso público. Obrigado pela sua presença, obrigado da participação do Dr. Cléber, obrigado.
Vereadora, vou fazer uma perguntinha só porque nós fomos condenados a pagar o FGTS. Eu acho que o doutor Diogo entrou com algum mandato para ver como é que vai ser pago isso, como é que vai ser condenação. Nós temos que pagar imediato ou vamos parcelar ou como é que vai ser feito? Porque no momento nós vamos ter que pagar esse FGTS. Né? Uhum. Essa é a pergunta, doutor Diogo. Veja só, só antes, se me permite, para concordar com o vereador Paulo, certamente essa cidade está crescendo a ponto de que, mais que evidente, toda essa mão de obra que não está sendo contratada, não poderá ser contratada pelo prazo de 12 meses, será absorvida pela própria rede particular. Escolas novas, a gente vê, escolas privadas novas estão abrindo aqui no município de Garuva. Então, escolas privadas sendo abertas, uma nova escola pública sendo construída. É certo que essa mão de obra será absorvida, seja pelo setor público, seja pelo setor privado. Com relação ao concurso público, me lembrei de uma situação de que, no ano passado, estive eu, o prefeito e o secretário de administração no encontro de prefeitos da FECAM, em Florianópolis. E numa daqueles stand lá, o secretário Márcio fez contato com várias empresas que fazem o concurso público. Então, só para adiantar, isso não é uma falácia, isso efetivamente já estava sendo colocado no papel para fazer o concurso público, inclusive com pedido de orçamento para verificar quanto que ia custar a realização desse concurso público, né? A sua pergunta, vereador, acabei... o que que a gente entrou, né? Na época não era eu o procurador, a primeira notificação foi em 2014, então foi ingressado com uma ação para anular essa notificação e para a gente conseguir a certidão negativa de débitos. A liminar a gente conseguiu, na época, salvo engano, o doutor Daniel que fez a ação, né? Doutor Daniel que fez a ação, então conseguiu a liminar para a gente ter a nossa certidão negativa e isto foi indo às instâncias superiores, sendo que o STJ definiu no ano passado que é devido o FGTS, que essa multa aplicada pelo Ministério do Trabalho, de fato é devida. O que vai acontecer? Esse processo, ele ainda está lá em Brasília, ele vai retornar para Joinville, porque é da Justiça Federal. Certamente seremos intimados a fazer o pagamento. Teremos que, naquela oportunidade, verificar e entrar em algum parcelamento que esteja em aberto. Senão, teremos a nossa certidão positivada. Então tá bom, doutor Diogo, quero aqui só fazer meus agradecimentos. O senhor, também o doutor Kleber, que também está aí presente como coadjuvante aí nos apoiando, e dizer que seus esclarecimentos nos deixam mais... não digamos assim tranquilos, porque não é a resposta que gostaríamos e que os ACTs gostariam de ouvir, né? Mas, e no mesmo tempo eu faço aqui uma autodefesa, que essa casa e o executivo não está legislando contra ninguém, né? Nós precisamos fazer valer a lei para que depois não continuemos a responder judicialmente como está acontecendo. Portanto, fica aqui minhas considerações. Novamente, me compadeço aí com os ACTs. Realmente, se fosse uma coisa que a gente pudesse, tivesse ao alcance dessa casa, vereador Juca e Paulo, Helena, tenho certeza que estaríamos aí dispostos a atender, mas também não podemos sobrepor a Constituição Federal, a lei federal. Estamos sob a lei também. Obrigado, doutor Diogo. Obrigado, doutor Kleber. Boa noite. Obrigado, doutor Diogo.
pela presença, pela explicação. Talvez não era tudo isso que a gente queria escutar, que pudesse ter, mas pelo menos eu acho que vai confortar um pouco as pessoas, as professoras, elas vão ficar entender o porquê disso tudo, né? Eu acho que e saber que daqui a um ano elas podem voltar a trabalhar, né? Então eu sei que um ano demora para passar, porque para nós que precisa do salário, para elas que precisam do salário, que nem a gente também, sabe que vai fazer falta, que é difícil, que as contas ficam, né? E, então, tudo isso. Sabe como é que é professora, né? Uhum. É difícil, mas o que a gente pode fazer? Sim. A lei tem que ser cumprida, né? Uhum. Não adianta. Não adianta querer a gente passar por cima da lei, né? Mas muito obrigado pela presença. Muito obrigada pela presença do nosso advogado Kleber, pela presença também. Muito obrigada. Boa noite. Deus nos abençoe e nos guarde. Então, nada mais havendo a destacar, encerra essa presença sessão, agradecendo a presença de todos, a audiência, e convido a todos para a próxima sessão, no dia 8 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe as nossas famílias garuvense. Amém. Amém.